dia, como vocês estão? Eu quero que você, sempre quando for assistir a aula da tia, você pegue logo o conteúdo, coloque sobre a mesa o seu livrozinho, o seu recadinho, para ver o que a tia vai trabalhar em sala de aula, tá bom? Porque a tia sempre está mandando recadinho justamente para você acompanhar a aula. Então é importante você saber o que é que vai se tratar a aula, tá bom? E o livro para você acompanhar o conteúdo. Porque se a tia marcar algo, pedir para você marcar, você já está com o livro ao lado para você marcar. Então, vamos para a nossa aula? Olha, atenção, meus amores. Então, meus queridos, vocês já pegaram o livro, já estão com o livro do lado, pois vamos prestar atenção na nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as fontes históricas do Piauí. Na página 20 do livrinho de vocês. Vocês pegam o livro, abrem o livro na página 20. O Piauí é um estado rico em fontes históricas, das mais diversas. Então, vocês observam no livrinho de vocês, tem várias imagens. Tem da Casa da Cultura de Teresina, o Museu do Piauí, o Arquivo Público do Piauí, o Sítio Arqueológico da Serra da Capivara. Então, tem várias fontes históricas no nosso estado. Nós podemos encontrá-las em arquivos públicos, privados, museus, casas de cultura, sítios arqueológicos, monumentos, construções antigas. Tudo isso é fonte histórica. Aí eu coloquei esse pequeno resumo aqui no quadrozinho para vocês acompanhar junto com a tia. Ó, fonte histórica. Nós vamos primeiro ver as fontes históricas materiais. Porque são dois tipos de fontes históricas, materiais e imateriais. Primeiramente, nós vamos ver materiais, que é a escrita, a visual, os meios de transporte, moradias e instrumentos. Essas aqui são fontes materiais. São fontes materiais. Fontes históricas materiais. Ó, escrita pode ser um documento, um jornal antigo, uma revista. Então, qualquer fonte escrita que guarde, com o passar dos anos, muitos anos, ela pode se transformar numa fonte histórica. Visual, um toca-fita, um documentário antigo, tudo, uma fotografia. Instrumento, da mesma forma, uma máquina antiga, uma máquina de fotografia da casa antiga, é um instrumento. Ou um machado que possa colocar no museu para servir de amostra, como era antigamente. A moradia, aquelas moradias antigas que são tombadas pelo patrimônio histórico. Os meios de transporte, a carroça, que são meios de transporte que se usava antigamente. No livro de vocês, eu quero que vocês passem para a página 21. Vocês colocam o livro na página 21 e marque no finalzinho aí da página que tem assim: as fontes históricas, escrita, materiais, visuais ou orais, nos ajuda a compreender as ações humanas no passado, o que fizeram, o que escreveram e o que construíram, como eram suas relações sociais e políticas, culturais e econômicas. Eu quero que vocês peguem o lápis e marquem aí no livrinho de vocês. Grife aí essas palavrinhas que a tia acabou de falar, tá bom? Na página 21. Então, meus queridos, vamos dar continuidade. A tia já falou das fontes materiais, não foi? E nós vamos rever novamente quais são essas fontes. As fontes históricas são vestígios do passado que auxiliam o historiador a desenvolver pesquisas históricas. Elas podem ser
fonte histórica escrita, não foi? Que a tia acabou de falar. Consiste em documentos que contêm frases ou texto. Tudo que for escrito que contém a frase ou texto. O que seria isso? Um documento, um jornal, uma revista. E as fontes históricas materiais são vestígios do passado deixado pelo homem. As pinturas rupestres são fontes históricas materiais, porque são vestígios do passado deixado pelo homem. E as fontes históricas orais envolve a fala, é transmitida pela fala dos mais velhos. Então, os nossos avós sabem muitas histórias. Então, aquelas histórias que nos contam do passado, eles estão transmitindo o que aconteceu no passado. Então, pela fala dos mais velhos. Olha, as fontes escritas consistem em documentos que contêm frase ou texto. Tá vendo? Ó, pode ser uma musical, uma carta, um documento, a Constituição, o jornal, revista, um dicionário. Então, tudo isso são fontes históricas. São documentos que contêm frases ou texto. Fontes históricas materiais são vestígios do passado, deixado pelo homem. Vasos antigos, os fósseis de animais, quadro, imagens. Tudo isso aqui são fontes materiais. São fontes materiais. São vestígios do passado, deixado por quem? Pelo homem. O homem, ele sempre deixou vestígios do passado. Então, você pode estudar, os historiadores podem estudar vestígios do passado deixado pelo homem. E fontes históricas orais envolve a fala e é transmitida pela fala dos mais velhos, das pessoas. Então, quando os nossos avós contam história sobre o Saci, sobre a Iara, o Boto. Então, são histórias que os mais velhos, são os mais velhos que contam, e essas histórias vão passadas de geração a geração. Então, hoje, o seu avô está lhe contando, mas com o passar dos anos, você vai contar para o seu neto. E assim são histórias que os mais velhos nos contam. São passados de geração em geração. No livrinho de vocês, tem a primeira questão que está perguntando assim. As fontes históricas nos ajudam a contar os acontecimentos e transformações ocorridos em nosso país, nosso estado, mas também na vida das pessoas que formam a nossa cidade. Converse com os gestores da sua escola e escreva um pequeno parágrafo contendo ano da fundação da escola, na qual estuda. Então, você vai colocar lá 2001. Quem fundou? Quem fundou a escola? Aí, você vai colocar lá Ineide Lima Verde. Por que recebeu esse nome? Em homenagem a São Francisco de Assis. Em homenagem a São Francisco. Na segunda questão, as fontes históricas podem ser de 4 tipos: escrita, visual, material e espacial. Não, você só vai riscar esse espacial, porque não tem fonte histórica espacial. Só é escrita, visual, material. Só são 3 aí, tá bom? Na letra A, da segunda questão. E a letra B, um diário não pode ser utilizado com fonte histórica, pois não representa um documento oficial. Sim, ele pode sim. A tia não falou que um diário também pode ser uma fonte histórica, antiga, de alguma pessoa muito importante que contou a vida dele naquele diário. Uma pintura pode ser considerada uma fonte histórica do tipo oral? Ela pode ser? Aí você vai ver no slide, ver se ela pode ou não e responder a questãozinha, tá bom? Para casa, foi a página 22
e 23 do livrinho de vocês. Então, vocês respondam direitinho e quando vocês estiverem na aula presencial, a tia vai dar o visto no livro, tá bom? Então, até a próxima aula, meus amores.